Olá, meus queridos. Retomamos as formações sobre o Evangelho segundo São Marcos, cujo objetivo não é acadêmico, mas espiritual. Nós queremos conhecer mais o Evangelho para poder orar com a palavra de Deus. Então, nosso objetivo é conhecer o Evangelho para deixar que o Espírito Santo possa influir mais em nós e possa revelar aquilo que Ele quer de nós na nossa oração. No vídeo passado, ou nos vídeos passados, nós explicamos rapidamente que o Evangelho tem duas grandes partes. A primeira, São Marcos busca demonstrar que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, o enviado por Deus, e que estava prefigurado no Antigo Testamento. E a segunda parte do Evangelho quer mostrar como Jesus Cristo ensina os seus apóstolos para preparar a fundação da igreja e demonstrar que Jesus não é só o Cristo, ele também é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. No vídeo passado, nós nos dedicamos à primeira parte. Então, essa primeira parte da primeira parte trata de um dia típico de Jesus em Cafarnaum. A segunda parte dessa primeira parte, trata de milagres e pregações de Jesus. E nessa terceira parte que nós vamos falar hoje, vai tratar da conversão do coração. Em todas elas acontece mais ou menos o mesmo. Jesus começa tendo muito êxito, ou com as multidões, ou com seus discípulos. Depois começam as controvérsias com as autoridades que não compreendem, que não aceitam, que têm o seu coração fechado e terminam com algum tipo de decisão. Pode ser uma perseguição de acabar com a vida de Jesus ou uma conclusão de que os corações estão muito fechados. Então, esse é o esquema geral da primeira parte. Vamos então para o vídeo de hoje. Nós queremos nos concentrar nessa terceira parte da primeira parte, que é a renovação do coração, cujos temas principais são os seguintes. Jesus, ele tem como seu objetivo principal os próprios discípulos. Então, ele já não se dedica tanto às multidões e tampouco às sinagogas. Jesus já não vai entrar mais nas sinagogas. Não? Ele quer se concentrar nos 12 apóstolos, ou seja, aqueles 12 com os quais ele vai fundar a igreja. Não? E, pois, ele vai fazer diversas coisas e alguns discursos cujo objetivo é fortalecer a fé deles. Eles precisam compreender pela fé que Jesus é o Cristo. Então, está a missão dos 12, está a multiplicação dos pães, Jesus caminha sobre as águas, a explicação do puro e do impuro, Jesus que vem trazer a nova lei, ele supera a lei antiga sem tirar o que é perene na lei. E outros milagres voltados à fé dos discípulos. A mulher cirofenícia, o surdo gago, a segunda multiplicação dos pães, o cego de Betsaida. Essa parte é chamada de renovação do coração, porque é isso o centro da pregação de Jesus. É preciso ter um coração novo para poder receber a nova lei. É preciso ter um coração novo para poder aceitar a revelação que Cristo vem trazer, porque é uma revelação muito forte. Todo o Antigo Testamento, Deus, através dos profetas, foi mostrando ao seu povo que ele era o único Deus, que não existia outros deuses. Primeiro que ele era mais forte que os outros deuses. Depois mostrou que não existem outros deuses, eles são só ídolos. E que o maior pecado do Antigo Testamento era a idolatria, quando as pessoas buscavam outros deuses em vez do Deus único. Imagina, depois de todo esse esforço, Israel finalmente aceita, Deus é um só. Agora Deus tem que dar um seguinte passo na revelação.
Deus é um só, mas também é trino. É um Deus em três pessoas. Então, para isso é preciso ter um coração novo para aceitar uma revelação deste tipo. Vamos então ao texto. Essa terceira parte da primeira parte vai do capítulo 6, versículo 6b, ao capítulo 8, versículo 26. E como dissemos, começa com um evento mais glorioso, depois vem as perseguições e termina com uma conclusão. E esse momento mais glorioso é a missão dos discípulos. Jesus, ele quer estender o seu ministério e é já um primeiro envio dos discípulos para que eles aprendam o que é ser igreja, né? Ainda falta muito para eles aprenderem, mas já é um primeiro. Então, aqui no versículo 6b, essa missão dos 12, diz Jesus, ele percorria os povoados circunvizinhos, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de dois em dois. Deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros, recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforje, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçados com sandálias e não levassem duas túnicas. E dizia-lhes, onde quer que entreis numa casa, nela permanecia até vos retirardes do lugar. E se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem ouvir, ao partir de lá, sacudiu o pó dos seus pés em testemunho contra eles. Então, eles pregaram. O que eles pregavam? Versículo 12, que todos se arrependessem. Era uma pregação muito semelhante à pregação de João Batista. Era uma preparação para que Jesus depois chegasse e pudesse confirmar aquilo que eles tinham feito. Ainda não é o envio definitivo dos discípulos, é um envio pedagógico para que eles aprendam. Interessante que Jesus, ele já disse para os discípulos fazerem aquilo que Jesus já fazia, né? Desprendimento, confiança na providência divina, não ter interesses econômicos, não estar atrás do dinheiro e deixar que o Espírito Santo atue através deles. Assim, foi a missão dos discípulos. Ao voltar, existe uma notícia sobre o rei Herodes, que é interessante que é colocada aqui. O rei Herodes ouviu falar de Jesus. Com efeito, o seu nome se tornara célebre, estamos no versículo 14. E diziam, João Batista foi ressuscitado dos mortos e por isso os poderes operam através dele. Já outros diziam Elias e outros ainda é um profeta como os outros profetas. Herodes, ouvindo essas coisas, dizia, é João que eu mandei decapitar, que ressuscitou. Então, esse fato sobre Herodes, no fim das contas, acabava sendo a questão sobre a identidade do próprio Jesus. O evangelista quer mostrar aqui que existia muita controvérsia sobre quem era Jesus e, por isso, acaba justificando o próprio evangelho. É preciso instruir as pessoas. Porque se Jesus é Elias, então o Messias ainda está por chegar. Né? Mas se Jesus e Herodes identifica Jesus com João Batista, a mesma coisa. Né? João Batista era o enviado para preparar o caminho do Messias. Então, quem é verdadeiramente Jesus? Né? Logo, depois disso, vem a narração da execução de João Batista. Né? Então, o texto no versículo 16 fala algo que já aconteceu e que a partir do versículo 17 é narrado, né, em detalhes. Né? Como Herodes, ele, por um lado, se sentia atraído pelo que João Batista dizia, né? Mas, por outro lado, ele tinha muita raiva dele, porque João Batista lhe recriminava o fato dele ter se casado com
a esposa do seu irmão, ou seja, adúltero. Não? A filha de Herodíades entrou e dançou e agradou muito a Herodes, que ofereceu dar a ela o que ela pedisse. Ela pediu à mãe o que seria do seu agrado e a mãe disse a cabeça de João Batista. É que Herodíades queria acabar com João Batista, que era quem a criticava. É óbvio que isso não foi uma fatalidade, simplesmente. Deus se serve do mal para fazer um bem. Né? O martírio de João Batista inaugura já a era messiânica, porque João Batista ele vem para preparar a vinda do Messias. Em outra parte do Evangelho, né, Jesus explica quem é João Batista e como ele é o maior do Antigo Testamento, porque justamente ele fecha aquilo que era a era dos profetas e a partir daí começa a era do cristianismo, né? De Cristo, né? do caminho de santidade e de salvação que Cristo veio trazer. Então João Batista ele tinha que cumprir a sua missão e partir desse mundo. Né? A fatalidade não é buscada por Deus. Né? Deus não quis que Herodes fizesse isso. A maldade veio do coração de Herodes, veio do coração de Herodíades e realmente cometeram um crime. Mas Deus sempre se serve das coisas ruins para fazer algo bom. E então, terminando a missão de João Batista, já deixa livre para que Jesus Cristo agora sim possa não só convencer os seus discípulos, mas depois ele mesmo dar a vida por todos nós, morrendo na cruz. Ao retorno da missão, se dá a primeira multiplicação dos pães. Estamos no capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. E Jesus os convida para descansar. Vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansemos um pouco. Foram de barco a um lugar deserto e afastado. Porém, a multidão descobriu para onde Jesus ia, vendo por onde, e por terra chegaram ao lugar antes. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, porque estavam como ovelhas sem pastor. Essa indicação também é muito interessante, porque quer dizer que o pastoreio que o Antigo Testamento veio trazendo até agora tinha chegado já ao seu limite. O povo de Israel estava esperando o seu Messias. E então, Jesus começa a ensinar-lhes. Então, já era o descanso que ele tinha prometido para os discípulos, porque ele venceu a compaixão pela multidão. Estavam num lugar deserto, isso também é muito interessante, né? Que eles não tinham condições de ter o alimento físico. E estavam justamente num lugar despojado para receber o alimento espiritual. Era um indício de que nós precisamos também do despojamento para poder receber o alimento espiritual. Mas chega um momento dado, nós talvez precisamos do alimento físico. Então, chegam os discípulos, né? E dizem, né? O lugar é deserto e a hora é muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si algo de comer. E Jesus lhes disse, deem-lhes vocês mesmos de comer. Essa é uma das provas de que Jesus tinha bom humor. Né? Como é que os discípulos iam dar de comer a toda essa multidão? Impossível. Jesus já sabia o milagre que ia fazer, né? Mas ele queria que os discípulos admitissem que eles, por conta própria, eles não conseguiam. Então, a obra da graça ia ficar patente como um milagre. Né? Então, aí está os discípulos, né? Que eles admitem, né? Olha, realmente nós não podemos dar de comer a essas pessoas. Né? E então aparece esse jovem, essa criança, né? Com os 5 pães e 2 peixes. Né?
Quantos pães tendes? Dissem os discípulos, 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes então que se acomodassem todos em grupos de convivas sobre a grama verde, sentaram-se no chão, repartindo-se em grupo de 100 e de 50. Tomando 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-os aos discípulos para que lhes distribuíssem. E repartiu também os 2 peixinhos entre eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então foi um milagre patente, não foi uma coleta de alimentos que depois acabou gerando que todo mundo distribuiu o que tinham trazido. Não, é um milagre. Então, em primeiro lugar, nós devemos levar em consideração que Jesus está ensinando os seus discípulos. Então, esse milagre sim foi para alimentar a multidão, mas também é um milagre pedagógico. Ele está mostrando para os discípulos de que ele pode alimentar a multidão. Só que o alimento que ele vem trazer é um outro tipo de alimento. Para que depois eles entendam o alimento espiritual, eles precisam entender através do alimento físico, do milagre físico. Jesus está pedindo que tenham fé nele. Ele pode fazer as coisas impossíveis. Essas pessoas não tinham o que comer e receberam o pão. Existe uma similitude entre esse milagre e a última ceia, que é tomar o pão, a ação de graças, elevando os olhos aos céus. O que Jesus está dizendo é que ele está preparando um movimento litúrgico, uma celebração litúrgica. Ele está preparando a Eucaristia. Através desse milagre, ele está prefigurando, ou seja, está fazendo antes de fazer. É uma imagem física para o que depois ele vai fazer com o milagre eucarístico na última ceia. Né? E, de certa maneira, ele também está dizendo aos discípulos que a missão deles vai ser litúrgica, ou seja, de uma celebração externa, eles vão ser canais da graça sobrenatural. Uma celebração externa, como é, por exemplo, a Santa Missa, eles vão ser canais da graça sobrenatural, a graça de Deus que cheia. Por que eu digo isso? Porque os discípulos eles participaram do milagre. Foram eles que conseguiram os 5 pães e os 2 peixes, e foram eles que distribuíram esses pães e esses peixes pela multidão, e foram eles que recolheram os pães e os peixes que sobraram. Eles participaram. Quem fez o milagre foi Jesus, mas eles participaram. Assim também a participação litúrgica. Né? Quando o sacerdote ele celebra a Santa Eucaristia, ele se serve da comunidade, se serve das pessoas que prepararam as coisas para que se dê um milagre. Né? O altar, as velas, o mantel, a toalha, as oferendas, o pão e o vinho, etc. Então, o sacerdote ele participa, a comunidade também participa, mas quem faz o milagre é Deus. Quem envia a graça é Deus. Então, esse milagre da multiplicação dos pães é uma prefiguração da Eucaristia, mas também é uma pedagogia de como os discípulos devem confiar em Cristo, que vai fazer os milagres que são necessários para a evangelização. Em seguida, nós vamos presenciar outro milagre. Logo depois da multiplicação dos pães, vocês podem imaginar o entusiasmo da multidão e o entusiasmo dos discípulos. Eles, pois na sua imaginação, pensaram, já o reino dos céus já está aqui. De fato, a multidão já queria fazer de Jesus rei. Nossa, um rei assim muito bom, né? Nos vai dar de comer grátis todos os dias. Então, isso estava no imaginário. Eles voltaram de toda a parte espiritual, eles não prestaram muita atenção, ficaram com a parte material, o poder material de Jesus. E Jesus necessitava purificar o seu coração desses pensamentos. Então, Jesus forçou que os discípulos embarcassem na barca para atravessar para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. Os discípulos estavam contrariados. Eles não queriam, eles não aceitavam isso e não entendiam
o que estava acontecendo. Mas era necessário que eles tivessem esse choque de realidade para que Jesus os levasse a um nível superior. E a multidão também precisava ser dispersada, porque não era o momento de estabelecer o reino e não era do jeito que a multidão esperava que fosse o reino. Olha o contraste. Os discípulos estavam deixados às suas próprias paixões. Então, o símbolo é que eles entram na barca e começam a enfrentar uma tempestade no mar. Essa tempestade no mar era um símbolo da tempestade que estava dentro do seu coração. Eles estavam lutando contra a concepção que Jesus queria dar para eles. Eles tinham a sua própria concepção de Messias e Jesus queria dar uma outra concepção. Então, eles estavam um pouco ou bastante revoltados, e isso é simbolizado na tempestade do mar. Em contrapartida, a paz do coração de Jesus, que depois de tudo isso se retira placidamente para orar. Jesus se concentra no essencial, a sua oração. Então diz aqui no Evangelho, versículo 46, deixando-os, foi à montanha para orar. Jesus se concentra no essencial, no seu contato com o Pai, que é o fruto, é a fonte de todas as graças que ele vem trazer para o mundo. Enquanto que os discípulos, a fonte para eles são as suas próprias forças, a sua própria inteligência. E então, Jesus vai deixar, vocês são aqueles que sabem o que o Messias deve fazer e como deve fazer, então tá bom, então façam do seu jeito. E o símbolo é que eles estão lutando com a tempestade e estão perdendo. Porque diz o seguinte: ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Vendo que se fatigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Jesus tem compaixão dos seus discípulos. É o momento de ajudá-los. Ele não os vai abandonar, ainda que eles são cabeça dura. Não querem aceitar. Jesus, ele sabe que ele tem um longo caminho pela frente na educação dos seus discípulos. Então, Jesus não os abandona e vai ao seu encontro. Quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas, começaram a gritar porque pensavam que era um fantasma. E Jesus, porém, logo lhes disse: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Apesar das contradições que vocês estão sentindo, apesar de vocês não entenderem nada, tende confiança. Sou eu. A fé de vocês deve ser em mim. Em mim. Eu é que lhes vou ajudar a compreender a revelação que o Pai trouxe para vocês. E subiu para junto deles no barco e o vento amainou. Já no mesmo momento que eles manifestam a sua fé em Jesus, essa fé tranquiliza o mar, mas é um símbolo da sua alma. Tranquiliza a alma dos apóstolos. A fé lhes traz serenidade e paz. Eles, porém, no seu íntimo estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada a respeito dos pães, mas o seu coração estava endurecido. Então, esse é o resumo de tudo que nós explicamos, né? De como eles estavam ainda lutando para compreender quem era Jesus, e qual era a missão de Jesus, e qual era o papel deles nessa missão. Em seguida, Jesus parte para a região de Genezaré. Atenção, não confundir com Gerasa. No capítulo 5, nós falamos do endemoniado de Gerasa. Essa era uma região fora de Israel. Genezaré, sim, é no território de Israel. E diz o seguinte, estamos no capítulo 6, versículo 53. Terminada a travessia, alcançaram Genezaré e aportaram, desceram do barco. Os habitantes logo reconheceram, percorrendo
percorreram toda aquela região e começaram a transportar os doentes em seus leitos, etc. Aqui vem um grande reconhecimento da população, que faz contraste com a crise dos apóstolos, não? Que não entendiam Jesus. Por um lado, se sentiam atraídos por ele, se espantavam com os seus milagres, mas por outro lado, Jesus não correspondia à sua expectativa de Messias. Chegamos então ao capítulo 7, que vai ser muito interessante sobre esse aspecto, porque são as discussões com os fariseus e os saduceus sobre a pureza. Começa assim o capítulo 7. Ora, os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém se reúnem em volta dele. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isso é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, bom, aqui Marcos vai explicar, né, como que o que significava para os fariseus a pureza, né, que eles primeiro lavavam as mãos, lavavam os pés, lavavam as vasilhas. A pergunta é, por que faziam essas coisas e davam tanta importância a essas coisas? Porque para nós pode até chocar, né? Jesus fazia milagres incríveis e os fariseus prestavam atenção de que ele fez isso no dia de sábado. Então, ele estava fazendo algo impuro. Ou Jesus tinha feito uma pregação com um conteúdo, uma doutrina retíssima, etc., e falou ou atendeu aos pagãos ou aos pecadores, né? Então, mas você está fazendo coisas impuras. Né? É que para os judeus, em particular para os fariseus, né, porque eram os mais observantes da lei, né, a pureza era fundamental no sentido de que a santidade era a pureza legal, ou seja, a pureza ritual. Se você cumpria certos ritos, você estava puro. Então, Deus gostava do seu coração, porque você cumpria certos ritos. Então, para eles era muito mais importante a parte externa. O cumprimento da lei externamente fazia com que internamente você fosse puro. A palavra fariseu, de fato, significa puro. Então, eles foram acrescentando uma série de regras de pureza ao longo da história de Israel, interpretando as Sagradas Escrituras. Então, eles tinham seus intérpretes, né, os doutores da lei, interpretavam essas coisas e criavam uma lei de pureza a respeito daquilo, e você tinha que cumprir aquilo ao pé da letra para ser puro, para ser santo. Talvez nós poderíamos pensar, nossa, mas que coisa mais primitiva. Só que isso já representava um avanço em relação à religiosidade anterior, porque Deus era né? O absolutamente santo, transcendente. Então, antigamente se pensava que a santidade era completamente inacessível. Completamente inacessível. Você só tinha que tentar de tratar de condescender com Deus. Então, já essas regras de pureza eram um avanço na espiritualidade. Só que Jesus veio fazer um avanço ainda maior. E isso era justamente o que os fariseus e doutores da lei não aceitavam. Eles estavam apegados à sua própria lei. Então, continuamos com o texto. Né? Depois que São Marcos explica, né, aqui o que os fariseus e os judeus fazem enquanto as suas regras de pureza, né? Diz assim Jesus. Né? Diz assim os fariseus a Jesus. Estamos no capítulo 7, versículo 5. Por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Ou seja, eles estão se referindo aos antigos, os anteriores, fariseus, doutores da lei e tal, que foram criando essas tradições. E aí Jesus responde de uma maneira muito dura, citando as Sagradas Escrituras.
Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são mandamentos humanos. Então, aí está Isaías 29, 13. Né? Continua Jesus, né? Jesus aqui pegou pesado. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos a tradições dos homens. E dizia-lhes: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Então Jesus quer mostrar a contradição de muitas coisas que se tornaram tradição. E ele vai dar o exemplo. Com efeito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Se lembram desse mandamento? Quarto mandamento: honrar pai e mãe. Aquele que amaldiçoar pai ou mãe certamente deve morrer. Esse é o mandamento completo, não? Êxodo 20, 12, Deuteronômio 5, 16, Levítico 26. Vós, porém, dizeis. Então Jesus disse, esse é o mandamento, mas ele disse, o que dizem os que interpretaram o mandamento? Se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com que eu poderia te ajudar são corban, isto é, oferta sagrada, vós não o deixareis fazer mais nada por seu pai ou sua mãe. O que era isso, né? Eu tenho a obrigação de cuidar do pai e da mãe, porque é o quarto mandamento. Mas esse dinheiro que eu ia destinar para ajudá-los, se eu o consagro a Deus, ele se torna uma oferta sagrada. Então eu já não tenho obrigação de usá-lo para ajudar meu pai e a mãe. Aí Jesus conclui, né? Assim invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes e fazeis muitas outras coisas desse gênero. Então Jesus, ele quer ensinar aos fariseus, aos doutores da lei e também aos seus discípulos que essas interpretações foram acréscimos à lei. Que a pureza ritual, ela até serviu por um tempo, mas agora Jesus, que é o Filho de Deus, ele vem nos mostrar quais são as verdadeiras regras de pureza. A pureza está no coração, não nas obras. As obras, enquanto são fruto do coração. Porque se as obras são boas, mas a intenção é ruim, a intenção faz das obras ruins. Então não adianta nada eu lavar as mãos, lavar até o cotovelo, fazer as ofertas que for, etc., mas o meu coração está cheio de cobiça, cheio de inveja, cheio de luxúria, de ira, de soberba. Isso invalida as obras externas. Estou falando em relação a Deus, o fruto sobrenatural dessas obras. Pode ser que o fruto natural, sim, alcance o seu fim. Por exemplo, se eu ajudo um pobre, né? Eu chego com uma pessoa que está precisando, eu vou lá e dou um dinheiro para ela. Ah, mas se a minha intenção é ruim, por exemplo, eu faço isso por vaidade, por soberba, por orgulho, eu faço isso para me promover, para postar uma foto somente, né? Ou por objetivos políticos, para que os outros me vejam, etc. O pobre recebeu o benefício. Realmente, para o pobre foi uma obra boa, mas o benefício não chega em mim, porque a minha intenção é ruim, então eu não tenho mérito nenhum. Essa obra não me santificou. Ao contrário, aumentou as minhas paixões. Mas por que Jesus tinha que ser tão duro com os fariseus e os doutores da lei? Porque eles não queriam escutar. Jesus, ele usava isso como o seu último argumento, última forma de dar um chacoalhão neles. Acorda, meu filho, o que você está fazendo? Você não se dá conta de que Deus em pessoa está te explicando a lei e você vem dizer que ele está errado? É complicado. Enquanto, aí está o contraste, né? Pouco antes, fala como a população em geral, que tem um coração mais simples, imediatamente conheceu a verdade e se deixou tocar pela verdade. Enquanto que esses que eram tão estudiosos da lei, tão santos, ou pelo menos assim pareciam, não eram capazes de perceber
A palavra de Deus que estava sendo explicada diante deles pelo próprio Criador da palavra de Deus, ou seja, Deus mesmo. Mas sigamos um pouco mais, porque Jesus em pessoa vai explicar isso que eu acabei de falar para vocês. Então, no capítulo 7, versículo 14, continua, né? E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes. Então, Jesus vai explicar a lei da pureza. Ouvi-me todos bem e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ninguém entendeu nada. Então, diz a partir do versículo 17. E quando, ao deixar a multidão, entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola e ele disse-lhe: então, nem vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre, e sai para a fossa. Assim, explica ainda o evangelista, ele declarava puros todos os alimentos. E continuava Jesus: o que sai do homem é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração do homem que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassinatos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e o tornam impuro. Tudo isso porque para os judeus havia alimentos puros que você podia comer e alimentos impuros que te tornavam impuros. Por exemplo, havia certos animais que você podia comer, outros animais você não podia comer porque os tornavam impuros. Jesus está dizendo, não, isso daí entra pois, no ventre, intestinos, estômago, intestinos, e depois vai para a fossa. Não, é o coração. A intenção é que faz a obra boa. A obra em si, ela não é boa. Ela pode ser boa para a pessoa que o recebe, mas para a pessoa que o pratica, tem que estar acompanhada de uma intenção correta, ou seja, uma intenção pura, uma intenção boa. Senão, essa obra não só não me traz um benefício, mas me traz um malefício, que é o pecado. Eu caio em pecado. O evangelista Marcos ainda nos revela algumas lições de Jesus muito específicas antes da grande revelação feita a São Pedro. Então, eles saíram daí e foram para o território de Tiro, na região da Ciro-Fenícia. Quer dizer, saíram do território de Israel, estavam fora de Israel. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse, mas não conseguiu permanecer oculto. Uma mulher cuja filha estava possuída por um espírito impuro ouviu falar dele. Ou seja, uma mulher que tinha uma filha endemoniada, tadinha. Aqui vamos ver que tipo de lição Jesus quer dar. Primeiro, estão em território estrangeiro. Segundo, essa mulher era estrangeira. De fato, no versículo 26, diz o evangelista, a mulher era grega, cirofenícia de nascimento. Ou seja, não era da Grécia, era de cultura grega e de religião grega. Os cirofenícios estavam logo acima de Israel. E ela era quem lhe rogava que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus a tratou com muita dureza, porque disse, deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, era uma forma de desprezar muito própria dos judeus, que desprezavam as outras culturas. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus conhecia a fé dessa mulher. Ele queria dar uma lição para os seus discípulos do que era, como se alcança a pureza. Justamente antes tinha tido conflito sobre a pureza, de que se tinham que lavar as mãos e tal, cumprir todas as regras dos antigos. Jesus disse, não era assim. E agora ele dá
uma lição prática. Como é a fé que alcança a pureza do coração. Então, ele sabia que essa mulher ia reagir bem. E então, em vez de estar-la detratando, Jesus a estava exaltando, dando-lhe uma oportunidade para demonstrar sua virtude, que depois seria coroada. E ela responde. Que resposta! É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Eu aceito a minha indignidade e eu estou disposto a comer as migalhas que caem da mesa do Senhor. Uau! Que resposta! E Jesus lhe responde: pelo que dissestes, vai, o demônio saiu da tua filha. Ela voltou para casa, ou seja, ela acreditou. Então, ela voltou para casa e encontrou a criança tirada sobre a cama. O demônio tinha ido embora. Que lição para os discípulos. Essa mulher que era impura de nascimento, porque nasceu na Cirofenícia, ou seja, nasceu numa região pagã. Era impura por religião, porque seguia a religião grega, só que tinha mais fé do que muitos dos que se diziam puros. Então, justamente, essa fé a salvou, porque ela creu no Filho de Deus. A continuação, Jesus vai fazer outro milagre destinado à fé dos seus discípulos. Dessa vez é para dar um chacoalhão neles, para que eles se deem conta do buraco onde eles estão caídos, né? Mas ainda não vão se dar conta. Estamos no capítulo 7, versículo 31. Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção ao Mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Então, continuavam em terra estrangeira. Então, Jesus ele queria fazer ênfase nisso. Mesmo aqueles que são considerados impuros pelos judeus, se têm fé, se salvam. Mas é uma fé em quem? No Filho de Deus. Eles ainda não sabem que é o Filho de Deus. Mas muitos desses, apesar disso, têm fé. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava. Esse detalhe aqui não é casualidade. Qualquer um pode dizer que, por motivos físicos, uma pessoa que é surda de nascimento ou não fala ou fala muito mal. Mas por que o evangelista quis colocar que também gaguejava, né? É que Jesus ele quer realçar um aspecto dos discípulos. Os discípulos começaram a crer em Jesus. Mas eles acreditavam em algumas coisas, em outras eles ficavam em dúvida. Então eles não ouviam bem. Eles não ouviam bem, porque colocavam ainda em dúvida algumas coisas. Que coisas? Aquelas que não batiam com as expectativas que eles tinham sobre o Messias. Então, justamente por isso, eles não podiam propagar ainda a palavra de Deus. Eles gaguejavam na comunicação da palavra de Deus. Eles ainda não estavam preparados para serem enviados. Eram surdos que gaguejavam. Então, levaram esse surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre eles, levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e com saliva tocou a sua língua. Por que Jesus teve que fazer tudo isso? Se apenas antes ele expulsou o demônio da filha da mulher cirofenícia sem nem sequer saber onde ela estava? Porque agora ele teve que levar o surdo que gaguejava, tocar com a saliva a sua língua, tocar as orelhas. Jesus já estava preparando os ritos sacramentais. Os ritos sacramentais. Então, os sacramentos são gestos externos que comunicam a graça. Jesus ele não precisava fazer isso, mas ele queria dar uma lição para os discípulos. Um dia vocês vão fazer isso através de gestos, a graça vai chegar até a pessoa. Por exemplo, o gesto da bênção, por exemplo, o gesto do batismo, que é derramar água e pronunciar as palavras, eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto se derrama água sobre a cabeça da pessoa. Depois, levantando os olhos ao céu, gemeu e disse, Éfata,
Também esse é o signo sacramental, porque os gestos externos têm que ser acompanhados pela palavra. O gesto do batismo, eu derramo água sobre a cabeça da pessoa e pronuncio as palavras. Aí se dá a graça. Éfata quer dizer abre-te. Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu e falava corretamente. Jesus proibiu, porque etc. Aí está esse ensinamento de Jesus. Já o capítulo 8 se abre com uma segunda multiplicação dos pães. Isso é interessante, né? Parece que é uma surpresa para os discípulos. Se eles já estavam na outra multiplicação, como é que eles não sabiam que Jesus ia fazer essa multiplicação? Pois é que o evangelista coloca esse texto aqui porque ele quer aprofundar ainda mais no aspecto da pureza. A primeira multiplicação dos pães foi em território de Israel. Essa segunda multiplicação dos pães é fora do território de Israel. A primeira multiplicação dos pães estava destinada à compreensão de quem era Jesus para os judeus. Por isso, ao final, se recolheram 12 cestos cheios de pães, referência às 12 tribos de Israel que deram origem ao povo de Israel, referência também aos 12 apóstolos. Eles eram 12, Jesus tinha escolhido 12, que vão ser os 12 fundadores da igreja. Aqui, Jesus, ele faz um milagre no qual, ao final, se recolhem 7 cestos, em referência aos povos, aos 7 povos pagãos que rodeavam Israel. Então, Jesus ele quer dizer, essa graça também é para eles. Vocês ainda não entenderam, mas essa graça também é para eles. A graça sacramental também é para eles. A minha missão também é para eles. Também eles vão receber a conversão, a possibilidade da redenção, da salvação, da divinização e vão estar no reino dos céus junto conosco, os judeus. Então, esse é o sentido dessa multiplicação dos pães, que não vamos ler, vocês depois podem ler. A partir do versículo 11, se dão 2 ensinamentos destinados aos discípulos, mas que se servem de outros personagens. Né? Então, depois de tantas palavras nas quais Jesus vem falar a respeito da sua missão também para os pagãos, né? Os fariseus vêm pedir um sinal. Diz, nos dê um sinal e nós vamos acreditar em você. E Jesus disse, mais sinais do que os que já fiz? Quem não quer acreditar, ainda que veja um morto ressuscitado dos mortos, uma pessoa ressuscitada dos mortos, não vai acreditar. De fato, isso são palavras de outro evangelista, né? São João. Quando ressuscita Lázaro, muitos não acreditaram, nem sequer vendo a ressurreição. E Jesus, suspirando profundamente em seu espírito, ele disse, por que essa geração busca um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-os, embarcou de novo e foi para outra margem. Chegando lá, ou melhor, de caminho, estavam no barco, né? E aí, versículo 14. Então, esse primeiro ensinamento dos discípulos é esse, né? Os sinais já estão aí. Creiam naquilo que eu já estou fazendo. Não procurem outros sinais extraordinários. Versículo 14 do capítulo 8. Eles haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Olha que ironia. Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. Recolheram 7 cestos cheios de pão e os discípulos não levam nada. Então, Jesus começou a falar. Cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus estava em outro nível. E os discípulos estavam no nível da terra, porque eles, no entanto, refletiam entre si. Jesus nos diz isso porque nós não temos pão. Mas percebendo, Jesus disse, por que pensais que é por não terdes pães que eu vos disse isso?
Ainda não entendeis e nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Pois é, eles realmente estavam com o coração endurecido. Por isso, Jesus fez o milagre do surdo gago. Tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis? Acaso vocês não se lembram de quando parti 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Disseram 12. E dos 7 para 4.000, quantos cestos recolhestes? 7. Então, nem assim compreendeis? Jesus, quando falou essa frase, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, não estava dizendo, cuidado com o pão que eles fazem. Não. O fermento é a sua ideologia, o seu pensamento, que é como um fermento no nosso coração. A forma de pensar dos fariseus, dessa pureza legal. A forma de pensar de Herodes, que era um reino terreno. Jesus está dizendo, cuidado com esse pensamento. Esqueçam esse tipo de pureza legal. Esqueçam esse tipo de reino. Eu não vim realizar nenhuma dessas coisas. Eu vim fazer uma coisa nova. E aqui vem o último milagre antes da grande revelação. Para essa revelação, nós vamos dedicar um vídeo à parte, que vai ser o próximo vídeo. Então, estamos no capítulo 8, com esse milagre se fecha a primeira parte do Evangelho. Ou seja, se fecha a terceira parte da primeira parte, mas também se fecha toda a primeira parte do Evangelho. É a cura de um cego. Por que a cura de um cego? Justamente porque Jesus, pouco antes, tinha falado aqui para eles, para os discípulos, tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis. Então, sobre os ouvidos, ele já fez o milagre do surdo gago. Agora, ele vai fazer o milagre do cego. Então, com esses 2 milagres, Jesus quer dizer, apesar de que vocês estão surdos e de que vocês estão cegos, eu posso curar vocês. Eu tenho esse poder. Versículo 22. Chegaram a Betsaida, trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o fora do povoado. Aí outra vez Jesus faz um rito sacramental. Ele quer insistir nisso. Se eu estou curando agora, é para que vocês depois façam isso. Se eu sou um instrumento da graça agora, depois vocês vão ser instrumento da graça para outros. Então Jesus, levando-o para fora do povoado e cuspindo-lhe nos olhos, uau! Impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, percebes alguma coisa? Essa parte é muito interessante. Porque ele, começando a ver, disse, vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Nossa, o milagre saiu errado. Jesus já não está tão bom em milagres, ele vai ter que fazer um treinamento aí para melhorar nos seus milagres? Claro que não, isso tem um significado. Quer dizer que os discípulos, eles não estão absolutamente cegos, porque toda essa primeira parte da vida de Jesus com eles, os ensinamentos que já Jesus lhes deu, algo eles conseguem ver. Algo eles conseguem ver, porque de fato eles continuam sendo discípulos de Jesus, continuam se sentindo atraídos por Jesus. Eu me refiro sobretudo aos 12, os 12 apóstolos. Mas eles ainda veem homens que parecem árvores caminhando. Ou seja, a sua visão ainda está muito desfocada. Eles ainda não veem. Jesus ainda tem que revelar muitas coisas. O Espírito Santo ainda tem que tocar o coração deles para que eles consigam ver. Em seguida, versículo 25, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente. E ficou restabelecido e podia ver tudo nitidamente e de longe. Ou seja, a visão dele já não era só boa, era perfeita. Ele estava vendo mais do que as outras pessoas.
Ele estava enxergando uma extraordinária, virou uma águia, o cara via tudo. Impressionante. E mandou-o para casa dizendo, não entres no povoado. Ou seja, Jesus ele não queria chamar a atenção com seus milagres. Mas aqui está, se os discípulos acreditam nele, eles vão ver o que eles ainda não conseguem ver. Jesus está convidando os seus apóstolos a terem fé nele. Ainda que agora eles não estão entendendo nada, eles vão entender. Agora eles não estão entendendo o que escutam, eles vão entender. Agora eles não conseguem ver o que Jesus está mostrando para eles vão ver se eles acreditarem em Jesus. Eles precisam ter fé. Com isso se fecha a primeira parte do Evangelho, na qual Jesus revela que ele é o Cristo. Mas agora vem a segunda parte do Evangelho, no qual ele vai dizer, esse Cristo que vocês esperavam não é o Cristo que eu sou. Porque eu sou muito mais do que isso. Então eu vou lhes ensinar como ser assim. A segunda parte é didascálica. Porém, antes que comece essa segunda parte, tem uma pequena parte entre os dois, os sanduíches de Marcos. Essa revelação que o Espírito Santo faz para São Pedro é crucial para que Jesus entenda que chegou o momento dele mudar a forma de ensinar os seus discípulos. E os próprios discípulos entendam de uma maneira distinta quem é a pessoa que eles estão seguindo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal!